Salve Maria Santíssima! Aqui é o professor Júnior Passos gravando mais um vídeo. Eu sou ex-protestante, passei 18 anos numa igreja batista, cursei 4 anos de seminário batista. Nesse período de seminário foi onde eu comecei a ter contato com a patrística e aí veio a minha trajetória até a convenção à fé católica. Alguns vídeos que eu gravei, a minha intenção foi justamente buscar trazer os motivos que me levaram à fé católica. Em nenhum momento eu tenho a intenção de gerar ofensas às pessoas que professam uma fé diferente da minha. Então os meus vídeos, o objetivo é falar sobre as minhas motivações, as minhas descobertas e os meus estudos sobre a fé católica. Mas infelizmente alguns irmãos protestantes têm vindo com aqueles velhos ataques e espantalhos que todos os católicos já devem ter passado algum momento na vida, e agora eu também estou passando, e agora estou sentindo também na pele o que é de fato ser católico. E então, alguns maiores ataques que eu tenho visto têm sido sobre Nossa Senhora, sobre os dogmas marianos. E eu gravei 2 vídeos, a qual fala sobre o dogma da Mãe de Deus e assim como o dogma da virgindade perpétua de Nossa Senhora. E embora eu tenha mostrado através das escrituras que o dogma da Mãe de Deus é um dogma cristológico, eu também mostrei através das escrituras que a Nossa Senhora não teve outros filhos e que ela, portanto, permaneceu virgem, a sua virgindade perpétua. E muitos ataques vieram, e mesmo eu trazendo referências bíblicas, alguns irmãos protestantes insistem na criação de espantalhos, criam narrativas justamente para atacar e acusar a igreja daquilo que ela não ensina, daquilo que ela não prega. Então, o que acaba sendo uma forma desonesta, porque uma vez que eu crio uma narrativa sobre a igreja e eu bato em cima disso, eu estou sendo desonesto. Vou dar um exemplo. Se eu disser que toda a igreja evangélica, os pastores extorquem os seus fiéis, arrancam dinheiro dos seus fiéis, eu estarei sendo desonesto intelectualmente. Por quê? Porque as igrejas protestantes, existem inúmeras igrejas que abominam essa prática da teologia da prosperidade, como algumas igrejas ensinam. Então tem igrejas protestantes que criticam esse tipo de posicionamento de alguns pastores. Então se eu disser que todo pastor pega o dinheiro dos seus fiéis, roubam os seus fiéis, eu estarei sendo desonesto, porque isso não corresponde com a realidade. Mas infelizmente os irmãos protestantes pegam aquilo que a igreja católica não ensina e diz que ela ensina para bater em cima disso. E mesmo a gente mostrando biblicamente, historicamente, que a igreja sempre acreditou nisso. E um dos ataques que foram feitos agora é sobre dizer que Nossa Senhora não permaneceu virgem. E eles utilizam um versículo que é lá de Mateus capítulo 1, versículo 25. Eu vou aqui pegar a minha Bíblia, que é uma Bíblia da CNBB, e eu vou ler essa passagem para vocês. Diz assim: e não conviveu com ela enquanto não deu à luz o filho, a qual ele pôs o nome de Jesus. Aqui fala que quando São José teve um sonho e do que Nossa Senhora estaria grávida do nosso Senhor Jesus Cristo. E no versículo 25 diz: ele não conviveu com ela enquanto ela não deu à luz ao Filho Jesus Cristo. Algumas versões vêm como e não conheceu até que deu à luz o seu filho. E algumas versões protestantes, inclusive, se eu não me engano, acho que a Nova Versão Internacional diz aí não teve relações sexuais. Se eu tiver errado, os irmãos podem me corrigir aí nos comentários, mas eu ainda eu tenho até uma Nova Versão Internacional por aqui, mas eu não encontrei ela, porque em casa aqui estava passando por uma reforma
E as coisas ficaram meio que bagunçadas. Mas enfim, e aí usam esse versículo para dizer, olha, aqui está dizendo que ele não conheceu ela até enquanto Jesus não nasceu. Depois que Jesus nasceu, eles tiveram uma vida ativa como marido e mulher. E faz sentido, porque se casaram e o casamento é natural que o homem e a mulher se relacionem e não seria nenhum pecado. Isso para os protestantes afirmando. Então eles usam essa referência, conheceu, né? E o conheceu, de fato, ele está relacionado assim às relações sexuais. São José não teve contato de relações entre marido e mulher com Nossa Senhora enquanto Jesus não nasceu. O versículo está dizendo isso, de fato. Só que o versículo dizer isso não significa que depois eles tiveram. Por quê? Se eu for usar o argumento que conheceu o até, quer dizer, que até aquele momento ele não conheceu, mas depois ele passou a conhecer, então, seguindo essa lógica, né, se essa palavra tem esse significado, como os protestantes dizem, então nós teremos alguns problemas aqui. Por quê? Porque lá em 1 Samuel 7,18 diz assim, até aqui nos ajudou o Senhor. Significa que a partir daquele momento o Senhor não ajudou mais? Só ajudou naquele momento? Porque até aqui nos ajudou, depois disso o Senhor parou de ajudar? Ou como diz lá no Evangelho de São Mateus, versículo 28 e 20, que diz o Senhor Jesus Cristo, estarei convosco até a consumação dos séculos. Quer dizer que depois disso, nosso Senhor Jesus Cristo não estaria mais conosco? Então, o que nós podemos entender é que conheceu até, essa palavra tem uma aplicação no passado, mas não quer dizer que no futuro isso aconteceu. O que nós podemos entender é que o texto quer chamar a atenção para que o nosso Senhor Jesus Cristo foi gerado de fato de forma virgem. Foi gerado de forma sobrenatural. E aí alguns vão dizer assim, mas por que então que São José casou com Nossa Senhora, com Maria? Então, se não era para ter uma relação entre homem e mulher? Bom, o problema do protestante é que achar que o casamento só se resume a ter o ato, não é? Mas vamos parar para pensar. Nossa Senhora viveu em uma época em que a mulher aparecer grávida, não sendo casada, ela seria apedrejada até a morte. Então, o casamento dela com São José foi uma forma de segurança. Até porque, analisando os evangelhos, diz que São José até pensou em deixá-la em segredo. Ou seja, ele, São José, estava suspeitando que aquela gravidez tivesse sido de uma forma ilícita pela lei judaica. Se Nossa Senhora não tivesse casado, ela seria acusada de ter relacionamento sexual ilícito. Inclusive, as Talmudes judaicas, que são os livros judeus lá ali do século II, se eu não me engano, eles dizem, inclusive, faz uma acusação que Nossa Senhora, que Jesus era fruto de um adultério de Nossa Senhora, de Maria, com um soldado romano. Então eles têm essa acusação, inclusive. Imagina se Nossa Senhora, de fato, não tivesse casado com São José. O casamento de São José, um homem íntegro, foi uma forma de dar segurança, de cuidado a Nossa Senhora. Mas o que é lamentável, a ignorância dos irmãos protestantes, até pela história, pois um comentário dizia lá que a virgindade de Nossa Senhora foi uma invenção do Concílio de Latrão, lá no século VII. Só que isso não corresponde com a realidade. Não corresponde com a realidade, porque já antes desse concílio, já se defendia a virgindade perpétua de Nossa Senhora. A virgindade é defendida.
os concílios são apenas para ratificar um dogma. São apenas para dizer, é isso aqui que tem que se crer e acabou. Mas já se cria nisso. Como pode ver aqui nesse livro Catena Áurea, de São Tomás de Aquino, que possui citações de vários santos da igreja, documentos da igreja. E aqui já existe um escrito de São Jerônimo rebatendo Euvídio. No escrito de São Jerônimo contra Euvídio, ele rebate todas essas acusações. Inclusive, ele faz algumas citações bem interessantes, que ele diz e defende categoricamente a virgindade de Nossa Senhora. Eu vou aqui ler o texto que São Jerônimo escreveu. Diz assim: mas Euvídio, com supérfluo esforço, afadiga-se para mostrar que o verbo conhecer deve referir-se antes à cópula que ao conhecimento, como se alguém já tivesse negado, ou se as inépcias que refutam pudessem ser conjecturadas em algum momento por pessoa prudente. Ele pretende, depois, ensinar-nos que os advérbios donec e usque significam tempo determinado, depois do qual se realiza aquilo que até então não se realizava, como sucede nesta passagem. E sem que ele a tivesse conhecido, deu à luz um filho. Aqui vê-se, diz Euvídio, que José a conheceu depois do parto, e que esse conhecimento era adiado apenas pelo nascimento do filho. E, para provar-nos tal afirmação, acumula uma multidão de exemplos das Escrituras. A resposta é fácil. Nas Escrituras, a frase "e sem que ele as tivesse conhecido", o mesmo que os advérbios donec e usque, tem duplo sentido de acordo com o contexto. No trecho citado, as palavras "e sem que ele a tivesse conhecido" referem-se, como mesmo Euvídio observou, à união conjugal, sem que ninguém duvide que possa referir-se, muitas vezes, a um simples conhecimento do objeto. Como no capítulo 2 de Lucas, ficou o menino Jesus em Jerusalém sem que seus pais o advertissem. Lucas 2, 43. Assim também os advérbios donec ou usque significam com frequência tempo determinado, como Euvídio fez notar, mas muitas vezes também tempo indefinido, como o seguinte: até a vossa velhice eu sou, Isaías 46, 4. Pode inferir-se daqui que depois de ter envelhecido, Deus deixará de ser o que era? O Salvador diz no Evangelho: eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Mateus 27, 20. Logo, depois que o mundo acabar, não estará ele mais com seus discípulos? O apóstolo diz: é necessário que ele reine até que ponha todos os inimigos debaixo de seus pés. 1 Coríntios 15, 25. Por acaso, depois daqueles estiverem debaixo de seus pés, deixará de reinar? Compreenda, pois, Euvídio, que o escritor sagrado não escreveu senão aquilo, caso não fosse escrito, poderia ser matéria de dúvida, sendo que o resto foi deixado à nossa inteligência. Segundo esta regra, o evangelista nos indica aquilo que poderia despertar escândalo, isto é, que ela não foi conhecida por seu marido até o parto, para que com muito maior razão compreendêssemos que não foi conhecida após o parto. Nós podemos ver que aqui, antes do Concílio de Latrão, já defendia a virgindade de Nossa Senhora. São Jerônimo foi aquele que traduziu as Escrituras, a Septuaginta, para o latim. Foi aquele que ajudou na tradução das Escrituras. Na verdade, foi o tradutor das Escrituras. Então, se hoje o protestante tem acesso às Escrituras, agradeço também a São Jerônimo. Então, São Jerônimo ele já rebatia isso. Tem mais outro escrito de São Jerônimo, no seu escrito contra Euvídio, que ele fala: em suma, pergunto a Euvídio, por que José se absteve até o dia do parto? Responder-me-á, porque havia ouvido o anjo dizer que o que nela foi concebido é obra do Espírito Santo.
Logo, aquele que teve uma fé tão grande, no sonho que não ousou tocar sua esposa, é crível que depois de ter ouvido os pastores, visto os magos e presenciado tantos milagres, se atrevesse sequer a aproximar-se daquela que era templo de Deus, sede do Espírito Santo e mãe de seu Senhor. Aqui já via que havia uma defesa firme da virgindade de Nossa Senhora. São José não ousaria tocar em Nossa Senhora, a mulher que levou no seu ventre o Salvador, o Deus encarnado. E assim como já mencionei no vídeo sobre os irmãos de Jesus, nós vimos claramente que ali o texto não é irmãos biológicos de Jesus, mas primos, porque havia uma limitação da linguagem daquela época. Primos, irmãos, tio, todo parentesco próximo era chamado de irmãos. Havia uma limitação linguística. Nós estamos falando de aramaico, de hebraico, de línguas antigas. Nós estamos falando de uma época totalmente diferente da nossa. Então, os irmãos protestantes demonstram uma ignorância histórica e criam espantalhos e buscam de toda forma descredibilizar o ensino da Igreja Católica com o objetivo de enganar os católicos ignorantes, que não têm estudo, não têm conhecimento, e tentar de todas as formas dizer que eles são a igreja primitiva, a igreja dos primeiros séculos, que são o retorno da igreja do primeiro século, a qual isso não representa com a realidade, porque a igreja dos primeiros séculos ela já era católica. Os irmãos protestantes também caem num equívoco muito grande, porque até os reformadores, os primeiros reformadores, como Lutero, como Zwingli, Calvino, defendiam a virgindade perpétua de Nossa Senhora. Eu tenho aqui algumas frases de Lutero, vou dar uma procuradinha aqui para mostrar a vocês sobre Nossa Senhora. Então, Martinho Lutero, para quem sabe da história, a reforma protestante, oficialmente para muitos, se iniciou no dia 31 de outubro de 1517. E Martinho Lutero escreveu algumas coisas interessantes sobre Nossa Senhora depois dessa dita reforma. Como, por exemplo, um sermão dele de Natal, em 1529, que ele diz assim: Maria é a mãe de Jesus e a mãe de todos nós. Embora fosse só Cristo quem repousou no colo dela, se ele é nosso, deveríamos estar na situação dele, lá onde ele está. Nós também devemos estar, e tudo aquilo que ele tem deveria ser nosso. Portanto, a mãe dele também é nossa mãe. Outro sermão de Natal, de Lutero, em 1531, ele fala: Maria é a maior e mais nobre joia da cristandade logo após Cristo. Ela é nobre, sábia e santamente personificada. Jamais conseguiremos honrá-la suficientemente. E o Sermão da Concórdia, volume 24, página 107, ele fala: ela com justiça é chamada não apenas de mãe dos homens, mas também a mãe de Deus, exceto que Maria é a mãe do real e verdadeiro Deus. Assim como Lutero defendia que Maria foi concebida sem um pecado original, defendendo todos os dogmas marianos. Como ele diz: é uma doce e piedosa crença esta que diz que a alma de Maria não possuía pecado original. Esta de que, quando ela recebeu sua alma, ela também foi purificada do pecado original e adornada com os dons de Deus, recebendo de Deus uma alma pura. Assim, desde o primeiro momento de sua vida, ela estava livre de todo pecado. Isso aqui é o sermão de Lutero sobre a conceição da Mãe de Deus em 1527. Além, para fechar com chave de ouro, Lutero falou que Maria não teve filhos,
quando ele diz assim: Cristo foi o único filho de Maria e da Virgem Maria não teve filhos além dele. Estou inclinado a concordar com aqueles que declaram que irmãos significa realmente primos. A Sagrada Escritura e os judeus sempre chamaram os primos irmãos. Sermão de Lutero em 1539. Então, protestantes, até o pai do protestantismo defendia os dogmas marianos. Então você que ainda hoje cria um espantalho sobre Nossa Senhora, demonstram que você vive numa tremenda ignorância. Salve Maria Santíssima. Viva Cristo Rei.